Fala, loucos do bando! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um pós-jogo do Corinthians. Hoje, o empate entre Corinthians e São Bento na Arena Neoquímica. Mais uma atuação ruim do Corinthians que chamou a atenção, principalmente do esquema tático do Wagner Mancini. E como foi a escalação de hoje, Wesley? E aí, Fiel, e aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um pós-jogo e em mais um jogo patético do Corinthians, um jogo terrível. Quero dar boa noite aí pro Léo, boa noite pro Will. E o Corinthians veio a campo não com a escalação do jogo passado, onde até apresentou um pouco de futebol, mas com a escalação do jogo anterior, onde ganhou na Bacia das Almas. Nem sempre a sorte vem, ou a inspiração divina que dá pro Cauê a chance de fazer um gol, e o time foi em campo hoje com Cássio, Gil, Bruno Mendes, Fábio Santos, Fagner, Gabriel, Cantígio e Vitinho. Na minha opinião, novamente o Wagner Mancini erra ao escalar 3 volantes no meio. Não tem nenhum volante aí que é box-to-box, que faz, por exemplo, o que o Renato Augusto fazia no Coringão. Nenhum que tem chegada forte na área. Então o Corinthians hoje não tem um Elias, não tem um Paulinho. E também não tem um meia armador, né? O Casares saiu do time agora. O Luan fez uma excelente partida contra a Ferroviária e mesmo assim foi preterido e ficou no banco. E o resultado é isso que a gente viu, né, mano? Um jogo patético do Coringão. Gustavo Silva ainda não conseguiu recuperar a forma, deve estar com asma, corre e não dá nada. Rodrigo Varanda novamente sendo queimado pelo Mancini, jogando na ponta. E o Cauê sendo queimado no ataque, sendo inoperante. Pra você ver, a coisa tá tão feia que a gente torce pro Jô entrar e jogar mais que o Cauê. E eu não sei dizer pra você, Léo, quem foi o melhor. E esse primeiro tempo, né? O Corinthians simplesmente escancarou todas as suas dificuldades ofensivas e também defensivas. Não, eu também achei. Acho que o primeiro tempo ali começa com um banho de água fria, né? O Corinthians toma o gol com, se eu não me engano, 5 minutos do primeiro tempo. O Corinthians sabia que o São Bento viria com uma banho de água fria, foi logo no começo. Uma jogada muito boa ali do lateral do São Bento, ele pega a bola antes do meio de campo, vem fintando, 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 ninguém para com falta. O Bruno Mendes dá um bote equivocado ali ainda para acabar de finalizar. E o Corinthians acaba levando o gol, o que aumentou ainda mais e reforçou ainda mais a proposta do São Bento que só ia se defender. E o São Bento mostrou o jogo inteiro que ia continuar fazendo isso, ia tentar segurar o resultado, porque o São Bento não tem nenhuma vitória no campeonato, é um time que tem 3 pontos, são 3 empates, nenhuma vitória. Então, assim, um time fraco que veio com essa proposta hoje para a Arena para se defender e tentar surpreender numa bola, como foi esse primeiro gol do primeiro tempo. Depois o Corinthians passa a querer tentar partir para o ataque. Como você falou, os 3 volantes ali mostraram essa dificuldade que a gente já esperava de criação de jogadas. Muitas jogadas pelas laterais com o Fagner e o Mosquito, mas sem o meio-campo, né? E o que a gente comentou entre a gente até antes de fazer o pós-jogo aqui, que o Gabriel é o que estava fazendo esse papel de meio armador. E aí o que acontecia? Na hora de repor essas linhas defensivas, o Gabriel estava correndo atrás da bola. Não aguentava ficar indo e voltando toda hora. Então, a gente muito comentou que no segundo tempo precisa colocar um cara para justamente corrigir essa postura do Gabriel. O Gabriel estava jogando entre os atacantes ali, fazendo o papel de meia e não de volante que ele deveria fazer. Cantígio muito apagado, não participando do jogo. O Fábio Santos ali dando muitas aberturas para o contra-ataque, bola nas costas. Não acertou nenhum cruzamento hoje no jogo. O Fábio Santos foi muito mal em relação a cruzamentos, que é uma coisa que a gente espera dele. E o Vitinho, em relação ao Vitinho, né? Vitinho teve alguns bons lances dentro do primeiro tempo, mas muito sumido. Ele que deveria muitas vezes fazer esse papel, porque inicia o jogo, Wagner Mancini já destaca, já que queria o Vitinho próximo da grande área para estar fazendo as jogadas. Então o Vitinho faria esse papel de meio atacante, mesmo ele sendo volante de origem, que eu acho totalmente errado. Mas assim, ele não fez esse papel, ficou muito sumido no jogo. O Cauê, como centroavante ali, pouco participou do jogo, às vezes que pegou na bola errou a tentativa de pivô. E um primeiro tempo fraco do Corinthians, fraco, sem poder de reação. E por isso foi necessário tantas mudanças assim no intervalo, né, William?
Então, o primeiro tempo eu achei um jogo pífio do Corinthians, né? Se você levar em consideração o adversário, ainda como o Léo salientou, né? Que é um time que não tem vitória no Paulistão. Então, mas eu acho que, tipo, é entendível esse jogo ruim pela escalação, cara. Tipo, quando a gente viu a escalação que poderia ser o jogo hoje, é preocupante você ter um time com tão pouco poder de criação, né? Pelo menos no papel, e se justificou isso dentro de campo. É, o Gabriel ser um cara responsável pela armação do time, a organização do time, é algo inaceitável para o tamanho do Corinthians, pelo amor de Deus. E como vocês também falaram sobre o Cauê é um atacante inofensivo, pelo menos com essa equipe de criação aqui, o Corinthians tem do meio para trás, que a gente tem. O Cauê, o Wesley bem falou, né? A gente torcer para o Jô entrar, mesmo o Jô velho, o Jô fora de forma, o Jô não tão perigoso como já foi. E ainda mais, né? Torcendo pro Luan, que lógico, o Luan tem qualidade, mas ele não tá numa fase boa. Mas a gente torce pelo Luan pela esperança dele mudar o jogo. E também, tipo, uma pessoa que vocês não falaram, um jogador que vocês não falaram até agora, mas o Otero. O Otero, quando entrou no segundo tempo, e o que a gente já tinha visto dele nos últimos jogos, ele tipo, tava com um poder de criação, de organização, de passe de bola e lançamento, que a gente não viu no Corinthians no primeiro tempo. Então, a gente depender desses jogadores que eu acabei de citar, talvez sejam um pouco desesperador aí pro futuro do Corinthians, não, Wesley? Mano, e o pior é que no segundo tempo vieram as alterações, entrou o Luan mais ligado no jogo, entrou o Otero ligado sim, assim como na partida anterior, vem jogando relativamente bem em comparação com o ano passado, por exemplo, o Otero, e entrou o Jô. Desses três, na minha opinião, né, disparado o Jô o pior, o mais fora de forma. Cara, o Jô tá tropeçando na bola, ele domina a bola com a esquerda, quando ele vai chutar com a direita, o chute dele pega na perna esquerda e parece um passe lateral para fora. Pelo amor de Deus, Jô. Sai do Corinthians, cara. Não dá mais para você jogar no Corinthians. E o Mancini não reclama do Cauê. Não reclama do Cauê ser inoperante. Ele reclama do Varanda jogando na ponta. Ele quer que o Varanda é o quê? Ele quer que o Varanda vire o Robin, que corta pro meio e chuta. Quer que o Varanda vire o Messi. O cara é centroavante, tá quebrando um galho ali. E pronto, meu. Ou você escala ele na posição dele, ou você vai ficar queimando ele à toa. E além disso, no segundo tempo, apesar do time melhorar um pouquinho, o Léo Natel ser acionado e conseguir fazer boas jogadas, o Fábio Santos continuou com uma partida terrível, muito mal defensivamente e ofensivamente. Assim, se o Carlos Augusto ou se o Piton fizessem alguma partida como a que o Fábio Santos fez hoje, todo mundo ia estar queimando a garotada, todo mundo ia estar querendo eles fora do Corinthians. O Fábio Santos se arrastou em campo, fez um gol de pênalti, porque o zagueiro do São Bento conseguiu dar um pênalti pro Corinthians, que nunca viu o cara pular com a mão fazendo assim, mano, querendo dar um soco na bola. Então o empate caiu do céu pro Corinthians, assim como a vitória no jogo, não no anterior, no outro, caiu do céu também com o gol do Cauê. Então, Wagner Mancini, presta atenção, o Corinthians não tem padrão de jogo, qualquer time que entra defensivamente contra o Corinthians dá um baile no Corinthians. O Corinthians hoje finalizou 28 vezes. Eu pergunto pro Willi e pro Léo, quantas dessas finalizações vocês lembram? Nenhuma, Perigosas. cara. Você não lembra as finalizações que o Corinthians deu. E o São Bento deu 8 finalizações. Você consegue lembrar de 3 finalizações do São Bento para a meta do Cássio? Eu lembro, o pessoal aí consegue lembrar também. Então não adianta. Se o time dá a bola para o Corinthians, como o Corinthians agora teve 73% de pós de bola, com esse meio cheio de volantes não tem criação nenhuma, cara. Não adianta em nada. O São Bento foi mais perigoso que o Corinthians e merecia ganhar do Corinthians hoje. O empate caiu do céu contra o poderoso São Bento. Então, Mancini, se liga. Se liga. Você não é o Pochettino que chegou na final da Champions e deixou o Lucas no banco. Você não pode deixar o Luan no banco se o cara está apresentando um indício que seja de melhora. Você não pode colocar o Gabriel Pereira para jogar 10 minutos. Ele não é do infantil, ele não comprou o pacote do sócio torcedor do Corinthians, ganhou a promoção e ganhou o direito de ficar 10 minutos em campo. Ele é atleta profissional, tem que ser respeitado como e tem que dar oportunidade para ele. Porque tecnicamente é um dos que mais mostraram potencial no Corinthians. E tem que colocar esses caras para jogar antes que eles se contaminem com a tiriça do resto do elenco, que só sabe tocar a bola para trás. Esse jogo eu fiquei meio irritado. Dá para perceber, Wesley, dá para perceber.
Mas é digno de irritação, né, cara? Tipo, por exemplo, a gente teve um jogo que a gente perdeu pra Ferroviária, mas, assim, era um time que nunca tinha sido escalado, né? Pelo menos todo mundo junto, com vários jogadores com fora de forma ou com fora que não estava habituado a começar a jogar um jogo, por exemplo, e porém mostrou um futebol vistoso, com uma esperança de que, caso seja repetido esse time, ou os jogadores que jogaram tivessem mais chances, mais minutos em campo, a gente poderia ver uma evolução e começar a almejar algo maior para a pré-temporada. E aí a gente vem com os ditos titulares algumas vezes, como Gabriel, Cantígio, Mosquito, Varanda, a zaga, tipo, em tese titular, e a gente tem um futebol horrível, cara. Tipo, não, e contra um time pior em tese, que é um time que estava com uma campanha muito pior do que a Ferroviária. E é isso que é preocupante, né? E eu acho que o Corinthians tem que começar perdendo para começar tentar ser agressivo contra o São Bento. Tipo, e isso parece uma falta de. Eu não consigo entender qual que é o problema do Mancini, entendeu? Sempre que ele fala, parece que ele quer o time para frente, o time marcando em cima, é as orientações que ele passa na beira do campo, quando a gente consegue ver, mas na prática é um time inofensivo, cara. É um time que não tem criação de jogada, como o Wesley falou sobre o primeiro tempo, não tem infiltração de volante dentro da área, como aconteceu no Camacho, né, no último jogo, algo meio que isolado, não é recorrente. Então, tipo, como que a gente consegue imaginar o Corinthians brigando por algo a mais do que foi no ano passado, que conseguiu a Sul-Americana, com o desempenho que está sendo visto nesse Paulistão com pouquíssimas ressalvas, como foi o primeiro tempo do último jogo. Então é difícil a gente acreditar em melhoras, sendo que o Mancini ainda continua pensando no mesmo estilo de jogo que ele pensa e que não tá dando certo, cara. Ele vai morrer no 4-1-4-1, cara. Ele vai Então, morrer cara. nesse Não, e aí, esquema tático. sim. E aí ele tem que partir para o desespero. E aí começa a tirar volante, colocar outros atacantes, fica ali no final do jogo com 4 atacantes na frente e fica aquele Deus dos acudas, né? Aquele monte de chuveirinho, aquele sem nenhum esquema tático, no abafa ali, para igual você falou, achar um pênalti, achar um gol que nem o Cauê fez contra o Guarani. O lance do zagueiro do São Bento lembrou muito aquele lance do Thiago Silva, não sei se vocês vão lembrar, que ele, na tentativa de cavar uma falta, ergue os braços e toca com a mão na bola e faz o pênalti. Mas é assim, o time do Corinthians, você vê que deu uma melhorada ali no começo do segundo tempo, vem com o futebol um pouquinho mais rápido, tocando a bola um pouco mais rápido, até o Cantillo está muito sumido no primeiro tempo, começa a tocar mais na bola, né? Porque é muito pouco que o Cantígio faz. É pentear a bola e tocar de lado, pentear a bola e tocar de lado. Aqueles lançamentos perfeitos que a gente via do Cantígio, não tem mais. E assim, é igual você falou, colocar na fogueira esses meninos aí, colocar o Luan para jogar 45 minutos e ter que resolver. Aí queima o Luan também, porque ele fez um bom jogo contra a Ferroviária. Dá uma moral pro cara, coloca o cara para jogar logo de início. Não, coloca o cara no segundo tempo, com um resultado ruim pro Corinthians, o Corinthians vinha perdendo e o cara tem que entrar para resolver. É difícil assim também, é difícil. Mas vamos às notas, né? Cássio e os zagueiros, né? Começando pelo Cássio e os zagueiros. Cássio, que foi muito participativo no jogo. O São Bento, as 8 finalizações de São Bento, todas foram no gol. Todas foram no gol. Cássio teve que fazer várias defesas ali, boas defesas. Não teve culpa no gol, fala a verdade. A culpa maior foi justamente do ter todo mundo indo para o ataque, e aí toma o contra-ataque e acaba levando gol. Então eu dei uma nota 6,5 para o Cássio, que na minha opinião continua vindo fazer partidas, continua fazendo partidas regulares, não tem falhado mais o Cássio, fala a verdade. Teve aquele lance contra a Ferroviária lá, que ele falou que devia ter colocado mais zagueiros, mais gente na barreira, tal, essas coisas assim. Mas o Cássio, em questão de debaixo da trave ali, não tem deixado a desejar. Gil e Bruno Mendes. O Corinthians pouco se defendeu, né? Só se defendeu quando tinha os contra-ataques do São Bento. Então eu achei a partida dos dois regular, porém sem muito a acrescentar, né?
Então eu dei nota 5 para os dois, Gil e Bruno Mendes. Ô, Léo, só rapidinho antes do William falar dos laterais, deu uma travada aqui na hora que você falou de quem foi a maior culpa do gol. Ah, sim, a maior culpa do gol foi do sistema defensivo do Corinthians, né? O sistema defensivo do Corinthians ali, totalmente desorganizado no contra-ataque do São Bento. O lateral do São Bento que pega a bola antes do meio campo, parte pro ataque, sai costurando no meio da zaga ali, que ninguém faz a falta também. Uma vergonha não fazer uma falta ali. E ele acabou fazendo gol. Mas eu acho que assim, os dois zagueiros do Corinthians foram seguros, né? Não tem muito o que falar. O Gil, a gente já vê que a idade começa a pesar um pouco para ele, mas o Bruno Mendes sempre muito seguro, sempre muito coeso ali, toca, sabe sair jogando, Bruno Mendes. É um bom zagueiro, Bruno Mendes. Exato. E eu acho que faltou pegada, né, cara, pra parar essa falta, pelo amor de Deus. O Fábio Santos ali foi colocar o pé mole, aí o cara passou e não fez nada. O Gabriel passou, tipo, fingiu que ia fazer falta, falou assim: não, não vou fazer falta, faz o gol. Então, é umas coisas que não faz muito sentido, né, cara? A gente precisa de um time, se não tem qualidade, pô, que tem entrega, que tenha pegada, que chegue junto a essa jogada, pelo amor de Deus, velho. Tá, em relação aos laterais, bom, o Fagner é um jogador muito. Como o Léo falou sobre o Cássio, né, que não tem muita falha, jogador regular, que sempre que precisar a gente pode contar, o Fagner é um desses, né? É muito regular, marca muito bem. Talvez o melhor lateral direito do Brasil. Para mim, é o melhor lateral direito em atividade no Brasil. E um jogador que, tipo, é a válvula de escape da equipe, é difícil você ver errando passe, deixando marcação frouxa. Então, cara, muito bom, mas ainda com time limitado, então não consegue se destacar tanto. Eu Sim. dou uma nota 6 para ele. E o Fábio Santos, como o Wesley criticou bastante, eu concordo. Ele não vem numa boa fase. Eu tenho uma impressão que o Lucas Piton é melhor, tá numa fase melhor do que ele, tanto na marcação como na subida. Como o Léo falou, não acerta o cruzamento, pô. E o Lucas Piton tem um cruzamento que ele tenta mais do que deveria, talvez. Mas talvez porque seja um ponto que ele tenha confiança e que, na minha opinião, é muito mais efetivo do que o do Fábio Santos. Então, falhou muito em marcação, achei a marcação frouxa, achei a participação dele no ataque deficiente, e por isso eu dou nota 4 para ele, que eu acho que é o bastante. Cara, e o que falar, né? Desse trio do meio-campo do Corinthians que não conseguiu manter a bola contra o São Bento, que teve como principal arma ofensiva o inoperante Gabriel, que teve o Cantilho em uma partida péssima e teve o Vitinho jogando fora de posição e também não em uma noite tão boa. Óbvio, eu não vou chegar aqui queimar o Vitinho, mas é a segunda partida que ele é escalado naquela posição e não parece ser a maravilha que o Mancini falou que ele era nos treinos. Então, na minha opinião, Gabriel nota 5,5 hoje, sendo muito bonzinho pro Gabriel, porque ofensivamente ele até tentou. Você vê, ele deu mais chutes ao gol hoje que o Varanda, que o Cauê e que o Gustavo Silva. O Gabriel. Cantilho, para mim, nota 4. Péssima partida do Cantilho. Melhorou no segundo tempo, mas muito pouco, como o Léo pontuou. E o Vitinho, nota 4,5. Então, não tenho mais nada para falar desse meio-campo. Espero que nunca mais o Mancini escale esses três juntos de novo, pelo amor de Deus. E aí vamos pro ataque, né? Varanda, Mosquito e Cauê, né? Começando pelo Mosquito, depois a gente vai deixar os meninos pro fim aí. Mosquito, a gente vê que é um jogador que tem a qualidade, quando faz a tabela com o Fagner pela direita ali, acontecem boas jogadas, mas realmente ele tá devendo. Tá longe de ser aquele Mosquito lá que estava numa boa fase e quando teve que sair do time por contusão. Então, assim, nota 5 pro Mosquito, tô dando nota 5. Se for ver ainda, uma nota até que bonzinha, igual também o Wesley falou, mas eu dei nota 5 pro Mosquito. Relação a Cauê e Varanda, né? Cara, eu acho que assim, você colocar os moleques para jogar, num momento que o time tá com confiança, isso é bom, porque aí o time está em momento de confiança, você coloca os moleques para jogar, dá uma sequência para eles, e os moleques vão amadurecendo junto com os caras que são mais experientes do time, e aí você consegue formar bons jogadores. Você colocar esses moleques para jogar no momento que o time está de total desconfiança, muita pressão, isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso. Ou você vai tirar um craque, vai conseguir tirar um craque aí do moleque que vai conseguir superar essa pressão
essa desconfiança, vai se destacar, vai virar um grande jogador, ou você vai queimar ele. E para mim é o que está acontecendo, por exemplo, com o Cauê e Varanda. São moleques assim que na base arrebentaram, que vêm de seleção de base, que na seleção de base arregaçavam, e que no Corinthians, ali no time principal, pouco fazem, porque o Varanda, por exemplo, jogando na posição errada, o Cauê, que poucas vezes relou na bola, às vezes que relou erra. Então, assim, você vai cada vez mais dando desconfiança e falta de confiança para esses meninos. Então, assim, o Mancini, na última entrevista que ele deu lá, falando que a gente vai ter que ter paciência com esses meninos, eu acho que assim, a gente vai ter que ter paciência com eles, mas você colocar eles para se queimar nesse momento de desconfiança do time é muito perigoso, cara. Você tem que dar sequência para eles sim, você tem que dar paciência para eles sim, mas tem que colocar eles para jogar na hora certa. Talvez é a hora de colocar o Jô para jogar, de colocar o Luan para jogar, deixar o Vitinho no banco, colocar talvez o Gabriel Pereira, que é da base, mas já está um pouco mais tempo ali no time principal, para justamente na hora que o time ganhar confiança, você colocar esses moleques para jogar. Aí sim, aí eu concordo. Mas colocar do jeito que tá colocando eles ali, eles só vão se queimar, pra falar a verdade. Então, assim, eu dei nota 4,5 pro Cauê e dei nota 4,5 pro Varanda. Bom, pessoal, nos próximos jogos do Coringão, lembrando que o Corinthians vai ter, né, nos próximos 29 dias, praticamente no próximo mês, 9 jogos. Isso é um jogo praticamente a cada 3 dias aí. Então, vai ter muito pós-jogo aqui no canal para vocês acompanharem. Mas aí, Will, quais são os próximos jogos do Coringão? É com você. Então, né, cara, tipo, hoje é sexta à noite e o próximo jogo já é domingo à noite, cara. Tipo, tem basicamente o sábado e parte do domingo aí pra descansar. O próximo jogo, então, domingo às 10 horas da noite contra o Ituano pelo Paulista. Rezar para um desempenho melhor aí, talvez um resultado positivo. E aí depois disso, Sul-Americana na quinta, dia 22, às 9h30 da noite contra o River Plate de Asunción, Paraguai. E após isso, quinta-feira é o próximo, esse jogo que eu citei. No outro é no domingo contra o Santos, clássico lá na Vila, domingo dia 25 de abril. Beleza, pessoal? Acho que esse foi o nosso pós-jogo. Queria agradecer a todos vocês que assistiram mais esse vídeo conosco e passar a palavra aí, o recado final para o Léo e para o Will. Valeu, pessoal. Tamo junto e vai Corinthians. Isso aí, pessoal. Se inscreve, ativa o sininho aí. Tamo junto, vamos nessa, vai Corinthians. Valeu, galera. Dá uma moral pra gente aí, se inscreve, curte e compartilha pra galera que curte Coringão, né? E esperamos melhores jogos aí e resultados positivos nessa próxima semana. Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu, fiel. Tamo junto.